Você já notou como certas pessoas parecem carregar uma presença tão forte que nem precisam falar? Elas entram em uma sala e a energia muda. Não porque digam algo profundo ou façam um grande gesto. Não. É mais sutil do que isso. É a quietude delas, o silêncio, a recusa em participar do barulho. Você consegue sentir o poder delas sem que uma única palavra seja dita. E, ironicamente, essa quietude tende a incomodar os outros. Faz com que se perguntem, persigam, pensem demais. Há algo profundamente magnético em alguém que não se torna imediatamente acessível. Mas o que aconteceria se você fizesse o mesmo? Se parasse de reagir a cada comentário, a cada convite, a cada emoção lançada em sua direção? Se escolhesse o silêncio em vez de explicações imediatas, a quietude em vez de respostas instantâneas, limites em vez de agradar as pessoas, é aí que tudo começa a mudar. Porque o mundo está acostumado a você ser previsível. A sociedade nos ensina a responder, a obedecer, a manter a paz a todo custo. Mas no momento em que você sai desse padrão, quando se afasta e para de se oferecer tão livremente, as pessoas não sabem o que fazer com você. E essa confusão revela algo poderoso. Elas nunca realmente o viram. Elas apenas sabiam como gerenciar suas reações. Por que isso acontece? Por que o afastamento causa tanto desconforto nos outros? Carl Jung uma vez disse: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Então, da próxima vez que alguém ficar com raiva quando você se tornar menos disponível, pergunte a si mesmo: eles estão realmente com raiva de você ou estão reagindo à própria falta de controle? Quando seu silêncio provoca alguém, não é o silêncio em si que os incomoda, é o que o silêncio os força a confrontar dentro de si mesmos. E mais importante, mostra o quanto da sua vida pode ter sido controlada pelos fios invisíveis da expectativa emocional. Quantas vezes você disse sim quando seu corpo gritou não? Com que frequência você forçou um sorriso, respondeu uma mensagem que não queria ler, se envolveu em conversas que esgotaram seu espírito, tudo para manter uma conexão viva que provavelmente nem era real para começo de conversa? E por quê? Porque somos ensinados a acreditar que ser amado significa estar disponível, que para importar precisamos estar sempre prontos. Mas a que custo? Você já chegou ao fim de um dia e se sentiu completamente esgotado sem nem saber por quê? Aquela sensação de cansaço e torpor que nenhuma soneca, comida ou conversa consegue resolver? Isso é o que acontece quando você dá sua energia para pessoas que nunca a mereceram. Quando você diz sim muitas vezes, não por alegria, mas por medo. Os estoicos nos alertaram sobre isso. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: pergunte a si mesmo a cada momento: isso é necessário? No entanto, a maioria de nós vive a vida tratando nosso tempo e atenção como se fossem infinitos, mas não são. E as pessoas que mais exigem de você geralmente são as que menos se importam com o custo que isso tem para você. Então, por que continuamos fazendo isso? Por que continuamos nos sobrecarregando, entregando pedaços de nossa alma na esperança de sermos vistos? A resposta reside em algo que Jung explorou profundamente: o que ele chamou de persona. É a máscara que usamos para sermos aceitos. Sorrimos quando estamos sofrendo. Dizemos que estamos bem quando estamos desmoronando por dentro. Tornamo-nos artistas em nossas próprias vidas, interpretando papéis para a aprovação dos outros. E quanto mais atuamos, mais nos afastamos de quem realmente somos. Mas se estamos todos usando máscaras, como começamos a removê-las? O que é preciso para finalmente recuperar nossa energia e nos tornarmos completos novamente? Começa com a compreensão do que Jung chamou de energia psíquica. Cada pensamento, cada emoção, cada ação consome uma parte dessa energia.
Quando você discute com alguém que não merece seu tempo, quando tenta se explicar para alguém que já decidiu que vai te interpretar mal, quando diz sim apenas para evitar conflitos, você está gastando essa energia. E ao contrário do dinheiro, você não pode recuperá-la depois que se foi. Não há reembolso para o esgotamento emocional. Então a verdadeira questão é: você está escolhendo para onde sua energia vai ou está deixando o mundo decidir por você? Toda vez que você reage impulsivamente, você vaza poder. Os estoicos acreditavam que o domínio de si mesmo era a única forma verdadeira de poder. Epicteto disse: nenhum homem é livre se não é mestre de si mesmo. E, no entanto, a maioria de nós é governada por impulsos emocionais que nem sequer questionamos. Respondemos sem pensar, pulamos para consertar, explicar, agradar e proteger antes mesmo de nos perguntarmos se vale a pena. Mas o que aconteceria se parássemos? E se, em vez de sempre responder, começássemos a observar? E se aprendêssemos a pausar, a respirar, a recuar antes de falar? Isso não mudaria tudo? O problema é que o silêncio é difícil, a quietude é estranha. E as pessoas não gostam do que não entendem. Por que as pessoas ficam com raiva quando você não responde a uma mensagem imediatamente? Por que o acusam de ser distante quando você não atende uma ligação? Não é porque sentem sua falta, é porque não te controlam mais. Sua disponibilidade era o conforto delas. Sua conformidade era a validação delas. E quando você tira isso, elas sentem algo que evitaram sentir por muito tempo: o vazio. Mas e você? Você está pronto para sentir esse mesmo silêncio? Para sentar no desconforto de não ser necessário? Para enfrentar o medo de estar sozinho, incompreendido, até mesmo indesejado? Esse é o preço da liberdade. Os estoicos ensinaram que a paz não é encontrada no controle dos outros, mas no domínio de nossas próprias mentes. Sêneca disse: quem é corajoso é livre. E coragem, neste caso, significa afastar-se de velhos papéis e padrões, mesmo que isso deixe os outros desconfortáveis. Então, como começamos esse processo? Prestando atenção ao que nos aciona. O que faz seu coração acelerar de raiva? O que faz você sentir que tem que provar algo? Isso não são emoções aleatórias, são sinais. Eles mostram exatamente onde seus limites são mais fracos. E uma vez que você sabe disso, pode começar o trabalho real. Não para se tornar frio ou sem emoção, mas para se tornar soberano. O que significa ser soberano? Significa que você pertence a si mesmo. Seu tempo, sua mente, sua atenção. Ninguém mais os possui. E a partir desse lugar, algo poderoso acontece. Você para de reagir. E quando você para de reagir, as pessoas não sabem mais como manipulá-lo. Jung descreveu a projeção como a transferência inconsciente de nossas emoções para os outros. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando estamos muito disponíveis emocionalmente, nos tornamos uma tela em branco para os outros projetarem seus medos, suas necessidades, suas inseguranças. E confundimos essas projeções com amor, com conexão, com amizade. Você já teve alguém na sua vida que só te procura quando está em crise? Que desaparece no momento em que não precisa de você? Que elogia sua força apenas quando isso os beneficia? Eles não estão se conectando com você. Eles estão se conectando com o papel que você concordou em desempenhar. E por que você concordou? Talvez porque, no fundo, você tinha medo. Medo de ser visto como egoísta, medo de ser abandonado, medo de decepcionar alguém. Mas a verdade é que a manipulação mais eficaz não vem através de gritos ou força, vem através da culpa, através da expectativa silenciosa e não dita de que você deve às pessoas algo que nunca concordou em dar. Mas o que acontece quando você para de desempenhar esse papel? Quando começa a dizer não? Quando responde com silêncio em vez de explicações?
As pessoas ficam desconfortáveis. Elas começam a questionar quem você é. Elas podem até te chamar de arrogante, egoísta, distante, não porque você fez algo errado, mas porque você não está mais servindo a narrativa delas. E uma vez que você sai da história delas, elas são deixadas para encarar o próprio reflexo. Então, como nos mantemos firmes nesse momento em que a pressão para explicar e justificar parece avassaladora? Lembre-se de que o silêncio não é ausência, é presença amplificada. Em um mundo que recompensa o barulho, a pessoa que consegue sentar em quietude comanda a atenção. Mas o silêncio não é apenas sobre não falar, é sobre escolher suas batalhas. É sobre reconhecer que nem toda discussão precisa da sua voz, nem toda acusação merece a sua energia, nem todo convite vale a pena aceitar. Por que tememos tanto o silêncio? Por que pensamos que não dizer nada nos torna fracos? Porque fomos condicionados a acreditar que presença é performance. Mas o maior poder muitas vezes reside na recusa em performar, na capacidade de se afastar sem hesitar, na escolha de não se envolver. Na antiga filosofia estoica, essa era a essência da liberdade. Não precisar de validação, não ser influenciado por elogios ou insultos, mas permanecer firme em seus próprios valores. Mas sejamos honestos, o silêncio tem um custo. Você vai perder pessoas, você vai deixar os outros desconfortáveis, você será incompreendido. Mas pergunte a si mesmo, esses relacionamentos foram construídos na verdade ou na sua capacidade de estar constantemente disponível? Quanto mais você amadurece, mais seletivo você se torna. Você percebe que as palavras são caras e nem todos merecem a história completa. Então, o que você ganha em retorno por esse silêncio? O que cresce no espaço antes preenchido com excesso de explicações, desculpas e reações? Clareza, paz, força. Você começa a ouvir sua própria voz novamente. Você se lembra do que gosta, do que precisa, do que valoriza, não do que os outros esperam de você. E nesse espaço, algo bonito começa a acontecer. Você para de perseguir a conexão. Você começa a se tornar um. Não é isso que todos nós procuramos? Não apenas a paz com os outros, mas a paz dentro de nós mesmos. Jung acreditava que o processo de individuação, a jornada para se tornar seu verdadeiro eu, exigia uma ruptura com o coletivo, exigia isolamento. Não o tipo de isolamento que traz depressão, mas o tipo sagrado, o tipo que o torna completo. Então, como você sabe que está no caminho certo? Observe quem parte. Preste atenção em quem fica chateado quando você começa a proteger sua energia. Observe quem diz que você mudou quando finalmente diz não. Isso não são sinais de que você está errado, são provas de que você parou de se trair. Mas isso não dói? A perda não machuca? Claro que sim. O crescimento sempre vem com luto. Você lamentará a versão de si mesmo que costumava dizer sim por medo. Você lamentará o conforto de ser querido, mesmo que não fosse real. Você lamentará a ilusão. Mas o que vem depois do luto? O que acontece depois que você recupera sua energia, seu tempo, seus limites? O que vem depois do silêncio? É aí que o renascimento começa. Lentamente, você começa a construir uma vida enraizada na verdade, não na obrigação. Você atrai pessoas que não precisam usar você para se sentir completo. Você cria espaço para coisas que o nutrem em vez de drená-lo. Você começa a se sentir forte, não barulhento, não dominante, mas silenciosa e inabalavelmente forte. E não é esse o objetivo. Viver uma vida em que você não está mais disponível para nada menos do que o que se alinha com sua verdade. Parar de se contentar com migalhas emocionais e começar a exigir paz, integridade e autenticidade. Esse tipo de vida não vem de reagir, vem de recuperar. Vem de lembrar que sua presença é um privilégio, não uma promessa. Então, agora a pergunta final. Você está pronto para ser incompreendido? Para ficar sozinho por um tempo? Para se afastar do que é familiar para retornar a si mesmo? Porque esse é o custo de escolher a paz, mas também é o caminho para a liberdade. Se essa mensagem ressoa com você, então você já começou a jornada. Você já deu o primeiro passo. Agora dê o próximo e o seguinte.
Diga isso com seu silêncio. Diga isso com sua ausência. Diga isso simplesmente escolhendo não responder. Você não deve nada a eles, mas deve tudo a si mesmo. E talvez, agora mais do que nunca, seja hora de dizer: eu escolho a minha paz. Mas mesmo quando você começa a reconstruir, como você protege o que encontrou? Como você evita que sua energia recém-reclamada seja puxada de volta para os mesmos padrões que o esgotaram? Começa lembrando que a mudança não é apenas uma única decisão, é uma disciplina diária. Uma promessa silenciosa que você faz a si mesmo toda vez que o mundo pede para você voltar a ser pequeno. Toda vez que alguém te provoca, te chama de frio ou tenta te atrair de volta para o velho círculo de agradar e performar. Você pausa, você respira e você escolhe a paz novamente. Os estoicos ensinaram que nada é mais valioso do que sua fortaleza interior. Epicteto disse: a liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada desconsiderando as coisas que estão além do nosso controle. Você não pode controlar como os outros respondem ao seu silêncio, mas pode controlar o que faço com esse silêncio. Você pode fazer dele um lar, um templo, um santuário, um espaço onde sua verdade ecoa mais alto do que as exigências de qualquer um. Você pode perguntar: não é solitário escolher a si mesmo tão implacavelmente? Às vezes sim. Você andará sozinho. Você se sentirá incompreendido. Mas lembre-se, solitude não é o mesmo que isolamento. Solitude é escolhida, é deliberada, é sagrada. Os maiores filósofos, místicos e artistas falam da mesma coisa. Há um silêncio interior que contém mais sabedoria do que 1000 vozes externas. E o que você descobre nesse silêncio? Você descobre que não precisa ganhar amor performando, que seu valor não é medido pela rapidez com que você responde a uma mensagem ou quantos papéis você consegue conciliar. Você começa a perceber que aqueles que genuinamente o valorizam respeitarão seus limites, não os ressentirão. As pessoas que realmente se importam não desaparecerão quando você ficar indisponível. Elas virão ao seu encontro onde você estiver. Você consegue ser forte o suficiente para lhes dar essa chance? Você consegue ser corajoso o suficiente para não mais se dobrar a cada pedido, a cada emoção, a cada onda que tenta puxá-lo de volta para as expectativas de outra pessoa? É aqui que nasce a verdadeira força emocional. Não na resistência, mas na não reação, na clareza, na quietude de saber exatamente quem você é e não precisar mais provar isso. Essa é a fundação do respeito próprio estoico. Marco Aurélio escreveu: a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Quando seus pensamentos estão enraizados na força, não na sobrevivência, sua alma começa a brilhar. Então, como seria a sua vida se você parasse de se desculpar por sua ausência? E se seu silêncio não fosse um vazio, mas uma declaração? Uma declaração que diz: eu não estou mais performando, não estou mais dando minha energia para o que me esgota, não estou mais disponível para nada que me custe a paz. Esse tipo de clareza irradia, não o torna arrogante, o torna livre, e essa liberdade fala mais alto do que as palavras jamais poderiam. Quando você para de estar disponível para todos, você começa a ficar disponível para si mesmo. Você abre a porta para melhores relacionamentos, limites mais fortes, conversas mais significativas e uma vida alinhada com quem você realmente é, não com quem foi treinado para ser. E quanto àqueles que ainda não o entendem, que tentam culpá-lo, rotulá-lo, distorcer seu silêncio em algo negativo, deixe-os. A confusão deles não é seu bardo. As projeções deles não são sua verdade. Você não deve mais explicações. Você deve a si mesmo alinhamento. Não se trata de viver com paredes ao redor do coração, mas de saber quando abrir a porta e quando mantê-la fechada. É sobre preservar sua energia como algo sagrado, porque é. Quanto mais você pratica isso, mais você notará como as pessoas certas gravitam em direção à sua paz e as erradas desaparecem no barulho que não podem mais te infectar. Você passou anos regando plantas mortas, desculpando-se por suas necessidades, encolhendo-se para ser digerível.
Mas não mais. A jornada começa agora. A cada pequeno momento de silêncio, a cada pausa consciente, a cada breto tomado em vez de uma reação dada. Você está voltando para casa, para si mesmo. E o que você encontrará quando chegar lá é algo extraordinário. Você não precisa ser querido para ser completo. Você não precisa estar disponível para ser digno. Você não precisa ser barulhento para ser poderoso. Você só precisa ser honesto consigo mesmo primeiro e foremost. Então, aqui está a pergunta final. Você está pronto para proteger sua energia como se sua vida dependesse disso? Porque de muitas maneiras, depende. Seu tempo, sua paz, sua presença, estes não são favores, são presentes. E de agora em diante, só aqueles que podem honrá-los devem recebê-los. Você já começou, você já deu os primeiros passos corajosos ao escolher o silêncio, ao se afastar, ao reconhecer o que não merece mais sua reação. O que importa agora é que você não volte atrás, mesmo que o mundo o chame de egoísta, mesmo que as pessoas se afastem, mesmo que doa. Porque o que você espera do outro lado desse desconforto é algo precioso. Seu eu completo, indomável, sem desculpas, inabalável. Então permaneça em silêncio se for preciso. Afaste-se se precisar. Reconstrua em privado. Surja em paz. Deixe o mundo se perguntar. Deixe-os não entender. Você não está aqui para ser entendido. Você está aqui para ser inteiro. Se esta mensagem falou profundamente com você e está pronto para abraçar sua própria força inabalável, não pare por aqui. No Traje Interno, exploramos as profundezas da mente para construir uma vida de propósito e paz. Clique agora para se inscrever e junte-se à nossa comunidade em busca da verdadeira liberdade.